Então vamos para a nossa quarta aula aqui de logaritmo. A gente vai ver como é que cai na prova, como é que cai no Enem. A gente vai ver muita questão do Enem nessa aula. E eu também vou ensinar a minha técnica para modelar problemas de logaritmo. Ou seja, essa aula praticamente vai ser só exercício. Vamos começar essa aula aqui retomando lá no conceito de logaritmo, o que é logaritmo. E a gente lembra que o logaritmo de b na base a é igual a x, né? Esse formato aqui. A gente tem na definição de logaritmo que a elevado a x é igual a b. A gente viu um pouquinho disso mais na última aula também, mas interessante é que só com esse conceito da primeira aula a gente já consegue matar uma questão aqui do Enem. Então vamos ver essa questão? Enem 2019. A Hydrangea macrofrídia, sei lá, é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalina, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Interessante. Considere que a hidrângia cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH igual a menos log de x na base 10. Aqui está um pouquinho difícil de enxergar, mas é só questão de notação. Mas na prova estava assim. pH é menos log de x na base 10, em que x é a concentração de íon hidrogênio H+. E o enunciado diz: para produzir a hidrângia cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Vamos destrinchar esse enunciado. Produzir a hidrângia cor-de-rosa, o que é? O pH tem que ser maior que 7. Essa é a primeira condição. E no enunciado também pede para que seja de maior valor comercial. Essa é a segunda condição. E para ser do maior valor comercial, o pH tem que ser inferior a 8. Agora vamos ver um pouquinho das próprias alternativas, né? Para tentar pegar o que ele quer aqui. Em qual valor de x. Vamos tentar pegar um pouco da referência aqui. Vamos substituir aqui a letra A, né? Para ter ideia do que está acontecendo na questão. Qual valor de x a gente tem que pegar. E se a gente fazer isso, a gente vai ter que menos log de 10 a menos 8 na base 10 é igual a pH. Isso aqui é a pergunta, né? 10 elevado a que número? Tem que dar 10 elevado a menos 8. Como é que tem um detalhezinho que tem um menos aqui antes? Vamos aplicar aqui a terceira propriedade da segunda aula. A gente vai ficar aqui então que log de 10 elevado a 8 na base 10 é igual a pH. Isso aqui é a pergunta, 10 elevado a que número? Tem que dar 10 elevado a 8. É o próprio 8. A gente poderia até aplicar a terceira propriedade aqui, né? Ficar log de 10 na base 10, que é 1. Mas a letra A está falando aqui pra gente. Qualquer valor acima de 10 elevado a menos 8. 10 elevado a menos 7 poderia ser então. Vamos pegar para ver o pH então desse 10 a menos 7. Log de 10 a menos 7. Menos log, né? Na base 10. Igual a pH. Fazendo o mesmo procedimento, a gente ficaria então que o pH é igual a 7. Já dá para perceber que se a gente ficar trocando esse número para menos 6, menos 5, tarará, vai ficar sempre dando o número que fica da direita do menos. Ou seja, o pH uma hora vai ficar menor que 7. E essa valor vai acabar sendo azul. E ele está pedindo a rosa. E aproveitando desse conceito, a gente poderia ver também que se a gente ficar substituindo por menos 8, menos 9, menos 10, o pH ele ficaria cada vez maior. O pH de menos 10 daria 10 também. Só pegando essa lógica aqui do processo que a gente já fez. Já deixando automatizado. Então a gente tem que quanto menor aqui esse número x, maior o pH. Vamos ver a letra B aqui. Qualquer valor positivo inferior a 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 7, a gente viu que o pH é igual a 7. E se for menor que nem 10 elevado a menos 9, o pH aqui vai dar 9. Não pode, por causa dessa restrição aqui do valor comercial. O pH tem que ser menor que 8. Vou apagar aqui para dar uma limpada. Então a gente viu que a A está errada porque ela admite valores muito baixos de pH. E que a B está errada porque ela admite valores muito altos. A gente poderia aqui pular a C e a D, porque elas estão com uns números muito quebrados aqui. Logaritmo de 7 na base 10, menos logaritmo, né? Então ficaria logaritmo de 7 elevado a menos 1. Isso aqui está muito estranho já para a gente.
A gente poderia então pular elas por enquanto para fazer essa análise. Enquanto a ela tem um valor bonitinho aqui já pra gente. A gente viu pela lógica que o pH disso aqui é 8 e aqui dá 7. E tem que ser um valor entre esses dois. E a gente viu que se o valor de x for maior que 10 elevado a menos 8, o pH dá menor que 8. E a gente viu na letra B que se o x é menor que 10 elevado a menos 7, o pH é maior que 7. Ou seja, ficaria então entre esses dois os valores. Exatamente as condições que ele pediu no enunciado, né? Ser rosa e alto valor. Então, letra E aqui é a resposta certa para ele. Agora eu quero discutir um pouco de como vai cair a forma mais comum de cair logaritmos em vestibulares. E sobre minha técnica de resolução deles. Aqui eu montei um exemplo bem básico de como é que pode cair no vestibular. E vamos ver o enunciado. Felipe tem R$500 em um banco que rende 15% ao ano. Em quantos anos ele terá R$2.000, considerando que não houve movimentação da conta. Considere o logaritmo de 2 na base de 1,15 igual a 5. Como é que a gente sabe que é de logaritmo uma questão? Quando envolve um número sendo multiplicado por outro várias vezes essa multiplicação. Isso já indica, já dá uma ideia pra gente de que isso vai se tornar um logaritmo. É como se houvesse ali uma recursividade, um número chamando o outro na multiplicação toda vez. Como é que a gente vê isso nessa questão? O cara tem aqui R$500 que rende 15% ao ano. Ou seja, a cada ano, o que acontece com o dinheiro dele? A gente multiplica por 1,15, que é a mesma coisa que render 15%. É isso aí. E isso seria o total da conta dele no primeiro ano. No segundo ano, o que aconteceria? A gente pegaria esse total dele e multiplicaria de novo por 1,15, porque rendeu 15% de novo. Isso daria o nosso total 2. E a gente ficaria fazendo isso. A gente pega o total 2 e multiplica por 1,15, acha o total 3, tarará, tarará, até dar os R$2.000 dele. Tudo bem, a gente viu que tem essa recursividade aqui na questão. Mas qual que é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo agora é modelar. Esse é o nosso segundo passo. Vamos modelar esse problema aqui. O que é modelar? É a gente transformar isso numa relação matemática, que a gente pode achar o valor, que a gente sabe resolver. Você provavelmente já viu os juros compostos. A gente poderia modelar isso em juros compostos, com base naquelas fórmulas e tudo mais. Mas e para quem nunca viu, como é que faz? Mas nem sempre a questão vai ser de juros compostos, vai ser disso. E o que a gente faz? A gente tenta tirar a lógica do que está acontecendo. E fica brincando com os números e variáveis e tudo mais. Por exemplo, o 500 vai ser multiplicado por 1,15 uma série de vezes. E seria muito conveniente, então, botar uma variável aqui que indica a série de vezes que o 500 vai ser multiplicado por 1,15. Pronto. E essa multiplicação repetida, ela tem que dar R$2.000. Ou seja, o 500 tem que ser feita essa multiplicação uma série de vezes até dar os benditos R$2.000. E como é que a gente testa se a nossa modelagem está certa? A gente poderia tacar um exemplo aqui. Por exemplo, no ano 0, isso aqui daria 500 vezes 1. Porque aqui o t, nossa variável, ele seria 0. A gente poderia olhar também para o primeiro ano. 500 vezes 1,15. Daria exatamente o que a gente estava pensando, né? Então pronto, a gente modelou. Ótimo. Qual que é o terceiro passo, então? A gente resolver nossa modelagem. E como é que a gente resolve? A gente quer achar o t, que é o nosso tempo aqui no caso, né? Seguindo nossa modelagem, que é o que está variando. É nossa variável aqui. Então vamos achar ele. Como é que a gente faz? Um bom passo para a gente começar é a gente isolar ele. 1,15 elevado a t igual a 2.000 dividido por 500. Isso aqui dá 4. A gente ficou então que 1,15 elevado a t é igual a 4. Transferi o problema aqui para cima. Ótimo, mas como é que a gente acha o t agora? Quando a gente tem uma incógnita no expoente, é aí que logaritmos eles conseguem ser muito úteis para ajudar a gente. Por quê? Porque agora eu posso aplicar logaritmo de ambos os lados. E qual logaritmo que eu vou usar? Eu vou usar justamente o logaritmo da base da nossa incógnita. E por que eu estou aplicando logaritmo? Por que eu estou fazendo isso? Para usar a terceira propriedade da segunda aula para isolar nossa incógnita. Aplicando a terceira propriedade, como é que fica isso aqui? T vezes logaritmo de 1,15 na base de 1,15 é igual ao logaritmo de 4
na base 1,15. Isso aqui é a mesma coisa que 1. Vou dar uma apagadinha aqui, rapidinho. Vou voltar isso aqui para cá. Fica então que t é igual ao logaritmo de 4 na base 1,15. A gente achou o t certinho, mas percebe, isso aqui tá horroroso, tá muito feio. Logaritmo de 4 de 1,15. E ele deu um logaritmo aqui pra gente, para ajudar. Então, como é que a gente usa essa informação que a gente tem? A gente tenta cair nela. E como é que a gente tenta cair nela aqui? Vamos aproveitar que o logaritmo de 4 na base 1,15 é a mesma coisa que o logaritmo de 2 ao quadrado de 1,15. Que é a mesma coisa que 2 vezes o logaritmo de 2 de 1,15. Pronto. Isso aqui a gente tem que é 5. 2 vezes 5 igual a 10. Ou seja, o Felipe vai demorar 10 anos para ter R$2.000. Agora que a gente viu isso, vamos ver nossa próxima questão. Enem 2018. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa... Tem um errinho aqui, né? Uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 cm² de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Quem já viu um pouquinho de ciência da computação já sabe, já conhece essa lei aqui. Aí considere 0,3, tarará. Aí a pergunta, que é importante. Em que ano a empresa atingiu 100 bilhões de transistores? Resumindo, o que está acontecendo na questão? A gente tem uma empresa que produz um processador que ele tem 100 mil transistores em 0,25 cm² de área. E essa empresa ela consegue dobrar esse número de transistores a cada ano. E a pergunta da questão é o quê? Quando essa empresa ela vai atingir os 100 bilhões de transistores por centímetro quadrado? E o enunciado ele traz para a gente aqui a quantidade de transistores em 1/4 de centímetro quadrado, não em centímetro quadrado. Então já é legal para a gente converter isso aqui direto para centímetro quadrado. Como é que a gente faz isso? Tem 100 mil transistores em 0,25 centímetros quadrados. Então tem 100 mil cada 0,25. Multiplica por 4 em cima e embaixo aqui. E pronto. Achamos. Vamos seguir o passo a passo que a gente viu. A gente já viu primeiro, a gente já entendeu o que está acontecendo. Agora vamos modelar. Olha, o número de transistores a cada ano ele vai dobrar. Então a gente vai multiplicar esse número atual aqui por 2. Uma coisa assim. E essa quantidade aqui ela vai dobrar uma série de vezes. Quantas vezes? A cada 2 anos. Então como é que a gente modelaria isso? A gente poderia colocar esse termo aqui, que é a quantidade que está indicando para a gente a quantidade de vezes que ele vai dobrar. A gente poderia dividir por 2. Por quê? Porque a cada 2 anos. Como assim? Tente enxergar. Se tivesse passado 2 anos, então teria que dobrar, não teria? Pronto. Arrumamos. Conseguimos modelar certinho. Se tivesse passado 4 anos, teria que dobrar 2 vezes. Pronto. Conseguimos, achamos isso. A gente conseguiu fazer isso matematicamente. Então a gente colocando a nossa incógnita e dividindo ela por 2, a gente conseguiu modelar para ficar desse jeitinho aqui, que a questão está pedindo. A gente tem que, depois de dobrar esse tanto de vezes, a quantidade de transistores tem que ser igual a 100 bilhões. 100 bilhões que é igual a 100 vezes 10 elevado a 9. Ótimo, a gente modelou. Agora o resto é só resolver. Resolvendo isso aqui, 4 vezes 10 elevado a 5 vezes 2 elevado a t sobre 2 é igual a 100 vezes 10 elevado a 9. A gente pode cortar isso aqui, pôr isso aqui. A gente fica então que 4 vezes 2 elevado a t sobre 2 é igual a 100 vezes 10 elevado a 5. 10 elevado a 4. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 6. Eu vou continuar isso aqui. A gente tem então que 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a t sobre 2
é igual a 10 elevado a 6. 2 elevado a t sobre 2 mais 2. Agora perceba, vamos se encaixar com o enunciado da questão. Ele está me dando o logaritmo de 2 na base 10. Só a anotação que ficou ali um pouquinho esquisita. Vou colocar isso aqui agora. Ótimo, a gente já modelou, já brincou um pouquinho com a equação aqui. Agora vem a parte da gente aplicar o logaritmo para a gente isolar o t sobre 2 aqui, a nossa incógnita. O que a gente vai fazer? A gente vai ser bem prático e vai usar a base que a questão está dando para a gente. Em geral, a gente vai sempre aplicar a base que a questão está dando para a gente. E vai ficar então que o logaritmo de 2 elevado a t sobre 2 mais 2 é igual o logaritmo de 10 elevado a 6 na base 10, que é a mesma coisa que 6. Isso aqui a gente pode aplicar a terceira propriedade e vai ficar então que t sobre 2 mais 2 vezes o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 6. Isso aqui a questão deu para a gente, então é 0,3. Jogando para cá, a gente tem que 0,3 vezes t sobre 2 mais 2 é igual a 6. Fazendo um chuveirinho aqui, a gente fica 0,3t dividido por 2, 0,3 dividido por 2 é 0,15. 0,15t mais 0,3 vezes 2 é a mesma coisa que 0,6. Isso aqui é 6. Agora é só resolver. 0,15t igual a 5,4. Igual a 5,4 dividido por 0,15. Multiplicando por 100 aqui em cima e embaixo, a gente tem aqui 540 dividido por 15. Isso aqui dá 36. Então a gente tem que se passar 36 anos. A pergunta ela começou em 1986, né? A empresa começou com esse número em 1986. E depois de 36 anos que ela vai conseguir atingir esses 100 bilhões de transistores. Então 1986, e tem que passar esses 36 anos. A gente vai ficar então com a letra C, que é a resposta certa. Então a gente vai ter que em 2022, ano que já passou, essa empresa conseguiu atingir a marca de 100 bilhões de transistores por metro quadrado. Agora vamos ver a última questão para acabar aqui nossa aula. Enem 2020. A lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência f de uma palavra em um dado texto com seu rank r. Ela é dada por f igual a dividido por r elevado a b. O rank da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, r igual a 1 para a palavra mais frequente, r igual a 2 para a segunda palavra mais frequente no texto, e assim sucessivamente. E o texto ainda diz que a e b são constantes positivas. Agora enunciado. Com base nos valores de x igual a log de r na base 10 e y igual a log de f na base 10, é possível estimar valores para a e b. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x é... Vamos traduzir o que está acontecendo nessa questão. Ele está falando da lei de Zipf, que basicamente a gente tem aqui um texto, tarará. Aí esse texto tem várias palavras. Isso aqui é uma palavra, isso aqui é uma palavra, isso aqui é uma palavra, isso aqui é outra palavra. O que essa lei diz? Essa lei diz que a frequência com que a palavra aparece tem a ver com uma constante dividido pelo ranking dela, né? Qual posição que ela ocupa, o primeiro lugar, o segundo lugar, elevado a outra constante. É isso que o enunciado está dizendo. Aí o enunciado ele dá aqui uma relação aqui para a gente do R e do F, com base em logaritmos. E o enunciado diz para a gente que, em um certo caso, essa relação aqui ela é completamente verdadeira no texto, né? E está pedindo qual que vai ser a relação entre y e x nesse texto. Essa questão ela é muito tranquila, ela só é um pouco confusa. Basicamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar essa equação em termos de x e y, só isso. Como é que a gente vai fazer? Uma ideia muito explícita que as alternativas estão deixando para a gente
é que todas começam com y igual a alguma coisa. Ou seja, a gente trocou o f aqui no início pelo log de f na base 10, né? E como todas as alternativas já aplicaram o logaritmo do lado esquerdo aqui da equação, a gente tem que aplicar do lado direito também. Vai ficar então logaritmo de a dividido por r elevado a b. Isso aqui é a mesma coisa que o logaritmo de a menos o b, o logaritmo de r. Isso é o logaritmo de f. Agora que a gente fez essa manipulação, basta a gente trocar as incógnitas. A gente já manipulou aqui mais ou menos tudo que dava, vamos trocar agora. Log de f a gente tem aqui que é o y, né, que é a primeira manipulação que a gente fez, igual ao logaritmo de a menos b vezes o logaritmo de r, cadê? O logaritmo de r, que é x. E olha só o que aparece para a gente na letra A, exatamente a manipulação que a gente fez. Essa questão basicamente era uma questão de manipulação algébrica, em que nosso objetivo era aparecer com y e x na equação que ele deu aqui, usando as propriedades de logaritmo e o próprio logaritmo. E com essa aula a gente fecha toda a parte prática de logaritmos. Na próxima aula a gente vai ver sobre a história dos logaritmos, por que eles eram úteis. Vamos fechar também algumas pontas soltas que podem ter ficado durante a playlist. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você teve dúvida, deixa seus comentários, eu vou tentar responder. E se inscreva para acompanhar outras playlists que nem essa aqui, que vai ter no canal. Por essa aula e essa playlist é só isso. Logaritmos descomplicados. E eu te espero na próxima aula para a gente ver mais curiosidades matemáticas.